Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam muito bem-vindos aqui ao Santuário Basílica. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Peço a você que nos acompanha pelo YouTube que já deu seu like. Ele faz grande diferença para todos nós. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência, porque sabe aquele... Só quem tem a rinite sabe... Fica parecendo ter um monte de bichinho andando dentro do nariz, aquela coceirinha insuportável. Aí você toda hora dá aquela... Então, me perdoem. Quem está no rádio não deve estar entendendo. É porque toda hora eu estou com a mão, passando a mão assim na ponta do nariz. É uma coceirinha insuportável. Só Deus. Mas é por Deus. Nós escutamos Isaías capítulo 25, versículos 6 ao versículo 10. Novamente a imagem de um banquete é apresentada e permitam-me recordar, porque é importante. O banquete na Sagrada Escritura era sinal de, não só de alimentação, mas é sinal de partilha de vida, partilha da história, de confiança, de estabelecer laços bem profundos, até porque eu tenho certeza, nenhum de nós se senta com qualquer pessoa à mesa, porque senão dá indigestão. Ou então, como diria lá uma dona lá na terra do meu pai, dá indigestão. Sentar-se à mesa para comer com alguém é mais do que simplesmente querer partilhar o alimento. Espera-se que quando se senta à mesa para comer, diferente dos nossos lugares de trabalho, que sentamos, comemos e o prazo de alimentação é no máximo 15 minutos dentro das empresas, come-se, sai-se do refeitório e aí vai fazer a sua hora de almoço. Em casa não, quer se sentar, conversar, partilha um pouco da história, o que ri-se à mesa. Particularmente, isso é uma das dimensões que mais me descansa. Mais do que ficar à toa, é sentar, conversar, bater um bom papo. É claro, se tiver alguma coisa, a gente também belisca ali. Não é à toa que Isaías vai dizer que o Senhor, no alto do monte, preparará um banquete regado a vinho puro, servido com pratos deliciosos, o mais fino vinho. Na verdade, Ele mesmo servirá o seu povo. Não é à toa que se diz isso. É para dizer uma coisa bem simples. Aquilo que nós cantamos no Salmo 23.
Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Esse habitar na sua casa está intimamente ligado à realidade ou à expectativa de nós não vamos mais falar com o nosso Deus simplesmente à distância, nós vamos nos sentar e viver com Ele, estar com Ele, profundamente com Ele. Ele participará de nossas alegrias e nós participaremos das suas alegrias. Prova disso. Versículo 9 do capítulo 25. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Não aquele, não outro, mas este que está conosco sentado à mesa. Esperamos nele até que nos salvou. Ele foi a nossa esperança, ele é o nosso Redentor, tema da primeira leitura de domingo. Ele é o nosso Gael, ele é o nosso libertador, ele é que comprou a nossa dívida e nos deu a liberdade. Nele nós temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Salvo, e a primeira característica e importância da salvação não é nos retirar da possibilidade de um inferno como um lugar onde tem fogo e chamas. A primeira salvação que acontece com quem se encontra com Jesus Cristo é perceber, tomar consciência. Eu só estive longe dele porque eu quis. E ele quer estar comigo, independente de quem eu seja. Ele quer estar comigo. A primeira salvação é a da separação. Estar separado de alguém que se ama e que se quer, alguém que lhe é importante. A separação que pode ser muito menos do que física. Em alguns casos, ela é de proximidade de corações. A separação, nessa imagem, é aniquilada. Nós estaremos com Ele. Em primeiro lugar, somos salvos, porque voltamos a estar com o nosso Deus, num banquete, na alegria, na vida. Não é sem sentido que o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37, apresentem justamente Jesus subindo a uma montanha. Nessa subida, se senta, realiza sinais significativos da presença de que o Senhor, nosso Deus, não nos quer separados dele. E Ele tudo fará para que nós possamos reconstruir a nossa história. Se há alguém que é aleijado, será então curado. Cego passará a enxergar, surdo escutará. E com o primeiro momento mais significativo, é aquele expresso no versículo 32. E me permitam, vejam se não tem sentido exatamente com o que nós refletimos na primeira leitura. Diz o Senhor Jesus Cristo a seus discípulos: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Em primeiro ponto, estão com Ele. E Ele, sabendo dessa profunda necessidade, do alimento que desse condições para continuar com Ele, no alto dessa montanha, Ele oferece um banquete. Mas a partir de quê? Não foi com ricos vinhos, não é um banquete marcado por ricas iguarias. São 7 pães e alguns peixinhos. Ele pega esses pães com alguns peixinhos, pega, dá graças, parte, entrega aos discípulos, os discípulos entregam à multidão e todos ficam satisfeitos. É bem diferente
Bem diferente. Porque satisfeitos, saciados, significa que eles encontraram algo que os alimentou na mais profunda realidade do existir. Sejamos honestos. Pensemos um pouquinho, quantas vezes nós vamos a algumas festas ou algumas celebrações que tem de tudo, comidas bonitas, mas que não matam a nossa fome. Em alguns casos são até um tormento. Existem festas que são tormento. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem algumas festas que nós vamos que rezamos para ir embora logo. É aquela coisa assim, meu Deus, eu vou ficar mais 30 minutos para não ficar feio e eu vou embora. Não é porque a comida não está boa, não é porque as pessoas existem pessoas que não são agradáveis, é simplesmente porque aquilo não me preenche. Cansa. Bem diferente daquela comida feita por vó, por mãe, que às vezes está até na panela, sim. Eu adoro essa coisa. Sabe, chegar em casa e ter aquele bom mexidão com o resto do almoço que a mãe fez. Eu tenho certeza, quem nunca experimentou isso? Você é novo, você não deve ter experimentado isso ainda. Não? Já experimentou? É ruim, né? Nossa, maravilha. Aquele bom mexidão feito e você come tranquilo. Melhor do que a comida dos mais ricos restaurantes. Porque o que sacia não é a riqueza ou o valor da comida. É o carinho e o sabor inerente à história que vem com essa comida. E aí está um detalhe. Os discípulos ficaram satisfeitos, a multidão fica satisfeita, em primeiro lugar, porque eles estão com quem ofereceu o melhor que podia. Não foram os vinhos, não foram as ricas carnes, nem os deliciosos pães. Foi a sua presença. A pergunta é simples. Nós estamos no tempo do advento agora e nos preparamos, relembramos, precisamos nos preparar para nos encontrar definitivamente com o nosso Deus que virá. Agora, se os discípulos ficam satisfeitos e a multidão fica satisfeita pela história vivida e marcada na caminhada com Jesus Cristo, como nós podemos querer nos saciar da presença de nosso Deus se nós nem estamos atentos a Ele estar conosco todos os dias? Se Ele simplesmente pode ser um pequeno adendo que colocamos dentro de uma gaveta, ou então deixamos em cima de um armário, como as nossas Bíblias abertas no Salmo 91, para trazer boas influências para casa, como se isso resolvesse alguma coisa. A pessoa é uma peste, é o demônio dentro de casa. Aí abre a Bíblia no Salmo 91, achando que isso vai resolver. Muda um pouquinho o seu pensamento, o modo de você tratar as pessoas, talvez a casa fique um pouquinho melhor. Colocamos ele num determinado canto e esquecemos de que, na verdade, ele deveria ser a presença que mais observamos a cada minuto, em todas as nossas escolhas, em tudo que fizermos. E lembrar, é contigo, Senhor, que hoje eu vou passar o meu dia. E contigo eu quero caminhar e encontrar tantas outras pessoas, para que nós nos alimentemos, não de ricas iguarias que encham os nossos olhos, mas com a mais preciosa, aquela iguaria que está na singularidade de cada momento, na preciosidade de cada instante, naquela coisa tão simples, que me permitam voltar a essa imagem, de pegar o que se tem em casa, que já foi preparado com tanto carinho e guardado com tanto carinho, aquecermos, nos alimentarmos e nos sentirmos satisfeitos, porque tão simplesmente comemos daquilo que marca a nossa história com alguém. Mãe, avó, irmã, esposa. Se não for isso que nos sacia, eu fico preocupado. E me dá uma tristeza perceber que no tempo presente nós não sabemos o que é sentar
à mesa e viver a história com o nosso Deus, que é constante no nosso viver. E daí então, falamos que queremos nos encontrar com Ele, mas queremos nos encontrar com alguém que todos os dias está ao nosso lado. Parece aquela história de um homem que vê o seu filho, sua filha, no colo da mãe amamentando. Começa a trabalhar o tempo inteiro, aí de repente, passa algum tempo, ele olha para o lado e vê um rapaz com barba. E quase pergunta, quem é você? Ou então uma moça com cabelo comprido, já uma moça formada, quem é você? Aí ela diz assim, pai, não me conhece mais? Porque não percebeu que a criança se transformou em uma pessoa adulta justamente porque não teve a atenção. A mesma coisa nós fazemos todos os dias com o nosso Deus. Queremos nos sentar com Ele à mesa, mas não estamos atentos à presença dEle. Você está?